Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um projeto de lei que moderniza o Estatuto do Garimpeiro. O objetivo é aumentar a proteção ao meio ambiente e reduzir os crimes cometidos nesse segmento. O autor da proposta é o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Muito obrigado por participar com a gente. E para iniciar, eu queria abordar algumas questões do projeto que o senhor está apresentando, que seria uma espécie de modernização ao Estatuto do Garimpeiro que já existe. O senhor acha que essas mudanças que o senhor está propondo podem ter algum impacto positivo, por exemplo, com relação ao meio ambiente? Nós temos... Olá, gente. Boa, Marcelo. Nós temos certeza de que terá impacto direto e, na verdade, isso já está acontecendo. Se me permite contextualizar, nós propusemos esse projeto aqui na Câmara. Somado a ele, o Partido Verde propôs, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a atual legislação que regulamenta o comércio e a exploração de ouro, que, no nosso entender, era altamente omissiva e altamente permissiva, facilitando a prática do crime. De forma cautelar, o Supremo Tribunal Federal acatou a nossa ADI e determinou que em até 90 dias o governo federal adotasse algumas medidas de natureza legislativa e administrativa para tentar minimizar os impactos ambientais e econômicos decorrentes da exploração ilegal de ouro. O Banco Central, a Receita Federal já adotaram algumas medidas que, de certa forma, era aquilo que a gente já vinha propondo no nosso projeto de lei. A parte final desse processo é que o governo federal, atendendo a essa exigência do Supremo, encaminhou aqui para casa o projeto de lei 30 de 23 de 2023, já trazendo novas regulações para o comércio, para a exploração de ouro e, em boa medida, o que consta do governo, do projeto do governo, contempla aquilo que a gente estava propondo no nosso projeto. O senhor colocou, por exemplo, no projeto a exigência de nota fiscal eletrônica para a venda do mercúrio. Qual o objetivo dessa? Veja bem, hoje a legislação diz o seguinte: todo o comércio de ouro é baseado em duas premissas: nota fiscal manual e boa-fé. Então, se eu sou uma empresa do mercado de comissão de valores mobiliários, as famosas CVTMs, que é quem comercializa o ouro no Brasil, e você chega me oferecendo um ouro, eu pergunto: qual é a origem desse ouro? Ah, não, a origem é absolutamente lícita. Está aqui a nota fiscal manual. A gente sabe que essa tal da boa-fé, somada a uma nota fiscal manual, que facilmente é possível fraudar, e isso abre espaço para o comércio ilegal, tanto na comércio e na exploração do ouro, quanto nos elementos necessários para a sua exploração, a exemplo do mercúrio. Então, o que a gente está propondo, e que o governo acatou no seu projeto também, é que, a partir de agora, todo o comércio de ouro seja feito por nota fiscal eletrônica. E a gente quer que o nosso projeto que vá além ainda, que ele adote a tecnologia blockchain, que permite o rastreamento do ouro desde a lavra, dizendo onde quais são os elementos químicos envolvidos naquela exploração e todo o comércio até chegar no mercado internacional. O mercúrio seria um dos grandes agentes poluentes. Aí o senhor acha que isso vai aumentar o controle? E outra questão, o senhor acha que tem lavagem de dinheiro nesse processo? Olha só, à medida que eu consigo a exploração de ouro de forma ilegal e com base na boa-fé, em uma nota fiscal manual, vendo para uma intermediária, coloco esse ouro no mercado, automaticamente ele está lavado. Isso caracteriza lavagem de dinheiro e caracteriza crime contra o sistema financeiro. Então, o projeto tem também o objetivo de evitar isso. Veja a importância dessas ações. Com base nas nossas propostas do PV e desse projeto e com base nas ações que o governo já adotou em 2023, por exigência do Supremo Tribunal Federal, o Banco Central exigiu agora que o comércio seja feito por meio de nota
eletrônica e a Receita Federal extinguiu o princípio da boa-fé na declaração da origem do ouro. Querendo ou não, somada à ação da Polícia Federal para combater o garimpo ilegal em terras Yanomamis, esse ano 2023, comparado a 2022, a exportação de ouro do Brasil caiu em cerca de 20%. Eu e muitos analistas entendemos que essa queda é justamente porque essas ações mais rigorosas adotadas já inibiu esse comércio ilegal. A gente sabe que os garimpeiros, ou pelo menos a maioria deles, atua em situação desconectada ali dos órgãos reguladores, talvez contravenção ou crime, em muitos casos também, né? Mas, assim, o senhor acredita que seria possível, por exemplo, ter a participação dos garimpeiros nessa reformulação do Estatuto do Garimpeiro? Olha, semana passada, no início agora do mês de março, nós estivemos em Londres, num congresso internacional sobre exploração ilegal de ouro e comércio de ouro, e a gente ouviu muito lá a experiência adotada em Gana, que passava por muitos problemas, como vários países africanos, inclusive levando ao financiamento de guerras civis, e hoje eles conseguiram regularizar razoavelmente bem o comércio de ouro. E uma medida que eles adotaram, adaptando-se ao nosso contexto geográfico e social, é possível em menor escala adotar no Brasil, é a adoção de cooperativas de garimpeiro. Gana fez isso com muita eficiência, deu uma regularizada no mercado. Nesse primeiro momento, os garimpeiros não foram ouvidos, até porque eles são ilegais. Como é que eu ouço o ilegal para tentar regularizar a prática ilegal dele? Mas é claro que boa parte desses garimpeiros, principalmente nos garimpos mais precários, isso é um elemento de subsistência daquele povo. Ninguém vai enriquecer garimpando de forma precária como se faz, artesanal como se faz, mas é possível o Estado começar a pensar uma política de criação de cooperativa, legalização de determinadas áreas para que esses garimpeiros originários daquela região, com destaque para a região amazônica, possam fazer o garimpo de forma legal. No projeto do senhor, o senhor coloca algum tipo de punição, por exemplo, para quem permanecer na prática ilegal? Na verdade, a garimpagem ilegal já é crime ambiental previsto no Código Penal. Porque primeiro que não tem autorização da Agência Nacional de Mineração, não tem a autorização de lavra do IBAMA, dos órgãos competentes, então já é um crime previsto no Código Penal e é crime ambiental, inafiançável, aquela coisa toda que nós já sabemos. Então o projeto nem entra muito nessa seara, porque já está previsto legalmente. O que nós temos que exigir, a partir de um melhor mecanismo jurídico, é que o Estado exerça realmente controle. O governo federal já vem adotando algumas medidas, potencializando a própria Polícia Federal, equipando, qualificando. A Polícia Federal, que nunca se atentou muito à questão ambiental, cada vez mais ela se especializa num departamento que cuida de crimes ambientais. E isso é provado agora já com essas ações de combate ao garimpo ilegal, principalmente nas terras Yanomamis no início de 2022. Eu queria entrar justamente... 2023, perdão. Sim, eu queria entrar justamente nessa questão que o senhor abordou por último agora. Quando a gente fala de garimpo ilegal, crimes ambientais, no Brasil a gente pensa muito na situação das terras Yanomamis. Qual é o retrato lá? O senhor tem informação do que está acontecendo lá e do que precisaria ser feito para reduzir essa situação? Olha, esteve comigo nesse congresso internacional lá em Londres a secretária de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça, a secretária Sheila Carvalho, que foi lá expor também as ações, principalmente, que o Estado vem fazendo nas terras Yanomamis. A situação é absolutamente caótica e isso ficou absolutamente visível e amplamente divulgado pela mídia com aquela situação famélica dos índios Yanomamis que repercutiu internacionalmente. O garimpo, à medida que ele chega de forma predatória, até porque ele é ilegal e ele não respeita aquela comunidade local. E aquela comunidade local pressionada acaba tendo que migrar e vai perdendo ali a sua agricultura por meio de capoeira, aquela agricultura baseada na relação de equilíbrio entre a agricultura e a floresta que o indígena faz, e ele absolutamente perde o seu meio de subsistência. Então, tudo isso a gente entende que o Estado tem que aumentar drasticamente a fiscalização. E entende também que não é fácil. O acesso à região amazônica é algo que só dá para fazer de helicóptero, de avião, então é um custo altíssimo.
o que não isenta o Estado de sua responsabilidade. Tem que aumentar a fiscalização. O governo agora, até por decisão judicial também, colocará bases permanentes de fiscalização contra a garimpagem em terras Yanomamis. Então, de certa forma, isso já é uma medida concreta. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a tramitação. Se o senhor já iniciou a negociação, como é que o senhor pretende fazer esse projeto avançar na Câmara? Olha, é um projeto complexo, a gente tem que ser muito honesto, é um projeto complexo, não é fácil de ser aprovado aqui na Câmara, até porque a gente entende que, como ele atinge, de certa forma, essa economia de garimpagem que domina a região norte, Roraima, Amapá, Pará e tudo mais, e os deputados de lá não são muito simpáticos a essas propostas. Determinados deputados não são muito simpáticos a essas propostas. Então a gente vai ter que aqui reforçar a nossa capacidade de diálogo, a nossa habilidade e, acima de tudo, mostrar. O que acontece? Como agora o governo propôs um projeto, o projeto do governo tem prioridade ao nosso. O que a gente está tentando na Câmara é que o nosso projeto seja apensado ao do governo, mesmo que não ocorra o apensamento, de alguma maneira o projeto do governo já me satisfaz bastante e aquilo que não me satisfaz a gente vai propor emendas. Como é um projeto do governo, a tendência é tramitar de forma mais rápida aqui na casa. Deputado, muito obrigado por participar do programa. Por nada, um grande abraço aí a quem assiste aqui o Palavra Aberta da Câmara. Eu conversei com o deputado Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, sobre mudanças no Estatuto do Garimpeiro. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.